Fala galera, então chegou Rua do Medo 1978, o segundo filme da nossa trilogia do terror. E cara, para quem já assistiu a crítica aqui no canal do primeiro filme, o 1994, realizado lá na semana passada, cara, eu já tinha gostado muito do primeiro filme, tá? Só que esse segundo filme, para mim, ele conseguiu elevar, tá? Ele conseguiu dar um passo à frente em relação não só à trama, mas à maneira como tá contando essa trama. A primeira coisa, até para salientar, é em relação a como eles estão utilizando a trilha sonora pra também ser um fator pra contar essa história, tá? Eu achei que no primeiro filme, cara, isso até eu acho que não cheguei a falar na crítica, assim. O primeiro filme, ele tem alguns momentos lá, e principalmente no primeiro lado do filme, onde ele tem muita inserção de música todo o tempo, pra jogar as referências na nossa cara, principalmente, assim, pra deixar bem marcado, né, exatamente o ano que tá acontecendo lá a história. E ficou, cara, um pouco confusão, assim, porque justamente utilizar as trilhas sonoras pra apresentar cada personagem se for feito de um jeito assim, cara, só por referência pela referência, ele acaba não funcionando, né? Ele fica em excesso. Cara, e tudo que é excesso na nossa vida, querendo ou não, ele acaba ficando ruim. Tá? E aqui no 78, cara, ele tá muito mais balanceado. Isso é a primeira coisa, assim, a maneira de como contar a história aqui, usando esses elementos para realmente compor, cara, eles estão acontecendo muito bem. As referências aqui são claras, né? A gente pega, cara, cinema de terror dos anos 70, né? A gente pega ali o Halloween, a gente pega alguma coisa dos anos 80 também, que é em relação a Sexta-feira 13, cara. Tipo, tá tudo ali, entendeu? É da maneira como vai funcionar. E a história consegue sim, né? Tem um elemento muito claro do porquê que eles vão contar essa história em 78. Isso que eu tô adorando. Tanto a Dina quanto o Josh vão até a casa da Sid Derman lá pra, cara, saber dela o que é que realmente aconteceu. Né? O que é que realmente, assim, aconteceu para ela realmente ter feito a ligação e tudo mais. E daí ela conta toda a história que aconteceu no acampamento. E cara, o acampamento ele funciona muito bem por causa de toda a interação que está acontecendo entre os adolescentes, tá? A atriz que faz a Zig, a gente já conhece ela do Stranger Things. Cara, ela manda muito bem. E ela realmente consegue dar muita vida para tudo que está acontecendo ali. Não só ela, tá? Todos os personagens adolescentes lá, eles conseguem dar muita vida pro que está acontecendo. E acho que pra trama, tá? Esse capítulo aqui do meio, que é o 78, pra trama, ele consegue sim já preencher algumas lacunas, que obviamente é assim que ia funcionar, algumas lacunas do primeiro filme. E é muito legal a gente ver a relação que tem da Zig com o Nick, porque a gente já conheceu o personagem do Nick no primeiro filme, o personagem dele já adulto, já, né, o delegado da cidade, e a gente vê o quão cético ele é. Só que na verdade, cara, no final do filme, a gente já descobre que tem coisas ali por trás. E agora ficou claro, porque ele estava no acampamento. E principalmente, ele acredita em tudo aquilo lá que está acontecendo. Por, cara, coisas do destino e também muito por causa de quem era o pai dele. Tá? Isso que é um fator principal. Por que ele renega tudo aquilo lá no final, né? Por causa de quem era o pai dele e por causa da posição que já estava basicamente, né, escrita e direcionada para ele assumir, para ser realmente o delegado da cidade. E ele acaba renegando tudo aquilo, ele não conta a verdade do que realmente aconteceu ali no acampamento. Mas o principal pra gente é o quê? É que ele acredita. Cara, a maneira como eles conseguem entrar dentro de onde está a Sarah Freer, pra gente ali já fica claro os caminhos que vão ser seguidos, né? Eles descobrem já um segundo elemento. O primeiro elemento do filme, no primeiro filme lá a gente descobriu em relação aonde estava, né, o esqueleto ainda preso lá, tipo, né, nas algemas e tudo mais, nas correntes. E aqui a gente descobre em relação, cara, aquele coração pulsante é muito massa como elemento. Porque aquilo lá, obviamente, ele vai ser necessário pro terceiro filme, pra conclusão, para como acabar com tudo isso que está acontecendo, né? Essa maldição ali que está acontecendo, imposta ali pela Sarah Freer. E por enquanto é isso que a gente tem, tá? Por enquanto ele tá sendo imposto assim pela Sarah Freer. Porque, cara, além desses elementos que tem desse coração pulsante, tem em relação à mão. E daí já tem a ligação direta em relação ao shopping, né? Que eu, cara, eu achei incrível, assim. A árvore estar indo no shopping e a partir do momento que a Dina e o Josh vão lá, eles conseguem achar a mão, né? E a mão tem um fator muito importante para tudo isso, porque é o complemento que precisa pro corpo da Sarah Freer. E essa que é a nossa ligação direta para Dina chegar, né, a 1966. Não, 1666. Já falei completamente errado. Isso que dá, cara, fazer crítica assim direta, sem edição, entendeu? A gente tá fazendo ao vivo literalmente as coisas, então pode acontecer qualquer coisa também nesse momento assim. Cara, e essa posição que tem direta pro passado, uma coisa que eu adorei naquele promo que tem pra parte final ali, tá diretamente, que a gente já viu no promo, logo depois que acaba o filme, é que os atores estão lá.
os atores do primeiro filme, os atores do segundo filme estão lá, já nessa parte do passado. Então, daqui a pouco essa maldição está totalmente interligada, porque todos ali, né, vamos imaginar assim, vidas passadas, participaram do que aconteceu com a Sarah Freer. E a Sarah Freer estar, né, a Dina ter assumido ali o corpo da Sarah Freer e estar ali realmente nessa posição, cara, eu adorei. Eu adorei. Porque isso abre muitas possibilidades para as coisas que virão. Se as referências estavam tão claras no primeiro filme e no segundo filme, no terceiro, cara, a referência que já salta aos olhos, obviamente, né? Por se tratar de um filme de terror de época, cara, diretamente a bruxa. Ainda mais porque a gente tá falando que a Sarah Freire realmente é uma bruxa. Então esses elementos estão muito claros ali de como funcionar. Então assim, cara, esse 78, cara, eu adorei o filme, adorei as referências colocadas ali. Para mim ele consegue sim dar um salto em relação a como contar essa história. Ele consegue sim já preencher muitos elementos que estão ali. E principalmente ele não tem essas confusões de referências como tiveram no primeiro filme, como teve lá no 94. Então, cara, a ansiedade assim muito grande para a gente ver o que vai ser essa grande conclusão dessa história. E tomara que eles não percam, cara, o ritmo dessa maneira que eles estão construindo nessa história. Porque tá muito bem elaborado tudo que eles estão fazendo, deu pra entender muito bem o que eles queriam contar nessa segunda parte, nesse segundo elemento. Então agora sim, galera, quero saber de vocês. O que vocês acharam desse segundo filme? O que estão achando, né, dessa trilogia? E quais são as teorias de vocês pro próximo filme que a gente vai ver na semana que vem? Então assim, semana que vem é aquele nosso padrão básico, né? É assistir o filme e vir aqui já pra gente poder conversar, poder debater. Então quero muito saber a opinião de vocês também. Não esquece daquela ajuda que é mega importante, cara. Curte o vídeo, assina o canal. Take 04, viva o sonho aqui.